Deus se manifesta pela palavra de Deus. O Espírito Santo que capacita homens para fazer a sua obra de libertação e fazer milagre. O poder de Deus se manifesta através da verdade. O homem que é chamado de Deus, que tem um chamado, que ora, e Deus chamou para essa obra, ele está ligado inteiramente na obra, é capacitado, ele tem o poder de Deus na sua vida, manifestada pelo Espírito Santo, que foi otorgado pela palavra de Deus, pelo poder daquele que tudo vê, e tudo pode, e tudo sabe. Deus é extremamente maravilhoso, e Ele disse que os sinais seguirão aos que crerem no seu nome, que pisará escorpiões e serpentes, desfazendo as fortalezas, as obras do diabo, aqueles que estão lá correntados em prisões. Deus se manifesta dessa forma. Essa é uma verdade da palavra de Deus que atribui ao homem de Deus capacitado para fazer as obras que o Senhor comissionou esse homem para fazer essa tarefa de anunciar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê no seu nome. Deus seja louvado pela sua maravilhosa palavra. Amém. Irmã, para os dias de hoje, para aquilo que o Senhor tem feito acontecer por esse mundo que Ele criou, evidenciando claramente, sim, que a sua verdade não pode ser vista como uma religião, não pode ser ouvida como palavra vã, mas que é, sim, a única fórmula de você viver, a única maneira de você vivenciar os dias. Não existe outra maneira de você viver os seus dias. Não é consultando um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra. É você ouvindo o Criador, aquele que fez o céu e a terra, os mares e tudo que neles há. Você vê um psicólogo realizar alguma maravilha, algum milagre? Você vê algum homem que se diz, sim, guru, alguém, sim, que se diz uma pessoa muito elevada em cultura, realizar alguma obra que prove que Deus está agindo na vida dele? Claro que não. Evidentemente que não. Só aqueles a quem o Senhor atribui, aqueles a quem o Senhor doa o seu Espírito, aqueles que o Senhor reina em suas vidas, e isto que eles realizam é uma prova sine qua non da verdade de Deus que eles estão pregando, a vida divina que foi implantada em suas vidas. Quero chamar a sua atenção para o que diz João. João, o evangelista, no seu evangelho maravilhoso, diga-se de passagem, no capítulo de número 9, no versículo de número 31, ele diz o seguinte: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua palavra, a este atende. Ele não vai atender a qualquer um. Ele não se manifesta por qualquer um.
Pastor, talvez você esteja agora até apontando para mim. Então, pastor, não havia nenhuma falha em Paulo? Não havia nenhuma falha em Pedro? Olha, todos eram carentes de Deus, mas não confunda com dolo. Não eram dolosos, não eram escravos do pecado, não eram homens sim movidos por sua carne. Eram homens transportados da carne para o espírito, da morte para a vida, das trevas para a luz. Evidentemente que não justifiquei. A Bíblia é muito clara, mas há homens que o Senhor reina em sua vida, muda o seu caminhar e passam a ser sede, casa espiritual do Espírito Santo do Senhor, como Estevão, o diácono Estevão, cheio da graça e do Espírito, operava milagres tremendos. Era por acaso? Não. Olha, cheio da graça. Quero levar você à leitura do livro de Atos, que diz o seguinte: livro de Atos, capítulo de número 6, versículo 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e sinais entre o povo. Era alguém que não fazia ou realizava a obra de Deus por palavras somente. Olha o versículo de número 10. Não podiam sobrepor-se à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Não era algo de homens o que Estevão realizava, era o Espírito de Deus, como o que Jesus realizava. E olhe que não faltava quem tentasse ofuscar os atos de Jesus. Não faltava quem tentasse mostrar algo diferenciado da realidade. Ele realiza essas obras através, sim, de Satanás, do pai de todos os demônios. Era uma fórmula criada pelo diabo para que assim fosse ofuscado o que Jesus realizava, os milagres que o Senhor fazia. Mas será que Beelzebu, o maior dos demônios, o pai dos demônios, chefe dos demônios, vamos colocar assim, ia se levantar contra ele mesmo? Claro que não. Óbvio que não. Aquela legião, aquele gadareno tinha 6.000 demônios. 6.000. Não eram um ou dois, 6.000. Ele se rasgava, ele vivia nos sepulcros. Ele amava o cemitério, amava a morte. A vida dele era uma clara evidência dos demônios. Ele andava sempre contrário a Deus. E aqueles 6.000 demônios não puderam resistir ao Senhor. Será que Beelzebu ia se levantar contra aquele que propagava o erro? Claro que não. Beelzebu não ia se levantar contra aquele que era amigo dele, auxiliar dele? Claro que não. Só aquele que se opunha, só aquele que era maior, só aquele que podia e pode realizar sinais e maravilhas. E você, meu amigo, meu ouvinte, não pode e não deve de forma alguma, sim, deixar de lado esse trecho. Jesus aqui está acusando as pessoas que moravam, que residiam, que estavam ali e viram as suas maravilhas, e ouviram as suas mensagens inteiramente diferenciadas dos doutores da lei, até do sumo sacerdote. Era algo que vinha do trono da graça, era água que saía da pedra, que dava ao homem entendimento, que dava ao homem condição de entender o propósito de Deus. Quando a palavra é divina, é assim. Quando a palavra é de homem, aquele chocolate, aquela água com açúcar, aquela coisa repetitiva. Não traz, sim, subterfúgio, não sai aquele que está no fundo, escondido. Não vem à tona a palavra libertadora. O Senhor
na carta aos Gálatas, ele diz o seguinte, no versículo 4, a carta aos Gálatas, capítulo 1, ele fala o seguinte, olha, diz assim: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Essa é a vontade do Pai, e Ele mostrou, Ele evidenciou, e aqueles que são súditos dele, fazem a mesma coisa que Ele fez com, assim, o querer do Pai, o querer do Senhor, porque o Senhor da igreja é Jesus, e o querer dele é que o homem seja desarraigado desse mundo perverso. O homem sai da condição de carnal, de natural, de temporal, para viver uma vida diferenciada, onde ele passa a ser luzeiro, e não uma geração incrédula e perversa, onde a carne é que fala, onde os valores naturais é que falam. Jesus, quando cita esta geração perversa, claro que ele sempre vai incluir nunca o obediente, nunca o fiel, nunca o praticante, nunca aquele que é canal e é instrumento dele para a sua glória, mas todo aquele que não o ouve, todo aquele que ele, como aqui no exemplo, está acusando. Homens que não vivem no espírito, vivem na carne. São pessoas sempre tomadas pela carne, impulsionadas pela carne, querem conquistar pela carne. Entende que na hora de se apresentar no emprego, indo de decote bem marcante, vai conseguir um emprego. Não acha que é pela qualidade do caráter, que é pela pessoa preencher sim todos os requisitos para aquele setor que é chamado por uma empresa. Ela entende que é pelo decote, pelo modo de sentar, cruzando as pernas. Pessoa natural, pessoa temporal. Não. Você, por exemplo, conquista o Senhor nunca andando na carne. Você conquista o Senhor andando no Espírito. Você conquista lugar de destaque na igreja andando no Espírito, nunca andando na carne. Veja, eu quero agora questionar você que está aí me acusando. Sim, você está me acusando aí, né? Então, por que Deus não se manifesta por você? Não, eu admito que a misericórdia de Deus é para quem o teme. Então, por que Ele não se manifesta por você? Por que não acontece nada por você? Porque você é carnal e natural. Você não é convertido, você não é alguém que é entregue à pessoa dele. Porque os sinais seguem os que creem. Se você fosse alguém que obedecesse, havia prática, havia conduta, havia espiritualidade, havia por consequência unção, havia um caminhar diferente. E não importa o que você fez ontem, porque o diabo sempre vai acusar, como tenho certeza acusavam Pedro. Eu citei há pouco: tu negou o Senhor 3 vezes, Pedro. Ei, Simão! Mas a sombra dele curava, ele ressuscitava os mortos, ele operava maravilhas. Depois, sim, de ter ele largado aquela postura anterior, ele cresceu, ele deu saltos de qualidade, ele saiu daquele caminhar torto, mesmo que dentro do evangelho, mas sem a prática verdadeira, ou todo o conteúdo necessário. Senhores, é preciso que cada um de nós examine esse versículo e tome para si. Você que lê a Bíblia, você que ouve a palavra de Deus, você que, por exemplo, está agora comigo nessa live, será que você vai ser dado por inocente? Claro que não. É lógico que não.
Se é chegado a você a palavra, se o Senhor se mostra, se o Senhor esclarece, se o Senhor revela o caminho que você deve caminhar, se Ele mostra para você valores verdadeiros, você quer viver os seus valores? Você